Bom dia, professor Ward Marx. Bom dia, Marcelo Duarte, e olá, curiosos. Olá, curiosos. Onde estávamos e para onde vamos hoje, professor Ward Marx? Bom, a gente viu como terminou a filosofia ali na época do Renascimento, o começo da Idade Moderna. E agora a gente vai pegar do século, a partir do século XVII, vamos falar de uns pensadores que vêm desde lá do século XVII e que eles chacoalharam o mundo lá, e isso dura até hoje. Esses caras são considerados, comentados, estudados, e o que eles falaram é colocado em prática até hoje. Aí porque são caras que você encontra em livro de filosofia, mas também encontra em livro de ciências. Porque no século XVII a gente teve a chamada Revolução Científica, que desagou lá no Iluminismo do século XVIII. Vamos pegar século XVII e XVIII. Pela lista que eu estou vendo aqui, muitos são encontrados hoje em memes no Instagram também. Também. Verdade, é isso mesmo. Então vamos lá. Porque eles falaram de coisas que para nós são muito atuais, né? Nesse momento aí, século XVII, a gente vai ter uma grande disputa entre dois sistemas. O racionalismo e o empirismo, que são duas posturas a respeito da teoria do conhecimento, ou seja, como é que a gente adquire conhecimento, como é que a gente sabe das coisas? Bom, o racionalismo, cabeça, raciocínio, ele nega os sentidos, as experiências sensoriais, todas as respostas estão na razão. E o empirismo, adivinha, aposta todas as suas fichas nas experiências. Então, tudo que a gente sabe mesmo é fruto de experimentação. São duas posturas bem divergentes. Aí vamos dar uma olhada em quem pensou o que em cada um dos dois times. Vamos lá. Escalação. Vamos começar botando em campo o cara que é o capitão do time do racionalismo, que é ninguém menos que o seu René Descartes, que é chamado o pai da filosofia moderna. Você encontra esse cara em livro de filosofia e em livro de matemática, porque ele é justamente o fundador do racionalismo. Ele criou o método científico. Ele tem um livro sobre isso, de 1637, que ele viveu a vida dele quase toda na primeira metade do século XVII. Em 1637, ele lança um livro chamado Discurso sobre o Método. Que método? O método científico é o método de como é que se resolve um problema de maneira científica, sem achismo. Basicamente, 4 passos. Primeira coisa, qual é o seu problema? É a primeira coisa. Depois, pega o problema e divide em partes e analise cada uma delas. Depois você experimenta para achar onde é que está realmente a raiz do problema. Quando você achar a raiz do problema, você pode inventar possíveis soluções. Tem soluções? Aplique e veja se funcionou. Funcionou, seu problema está resolvido. Isso é um método científico, não tem chute. Isso funciona até hoje, e eu, num curso que eu dou, eu ensino a aplicar esse método até para resolver briga de casal. Olha. Mas ele só funciona se o casal quiser resolver a briga. Se ficar, não, mas eu não acho, então não vai funcionar. Esse cara, Descartes, foi quem disse: penso, logo existo. Como é que ele chegou a essa conclusão? Usando o mesmo método. Não basta dizer, eu sinto que eu existo, eu acho que eu existo, eu tenho certeza que eu existo. Por quê? Porque sim. Não. Ilusão existe. Ilusão de ótica, por exemplo, faz você ver uma coisa que não existe. É preciso ter certeza. Como é que ele chegou em penso, logo existo? Ele percebeu que se ele estava pensando, ele queria saber como é que eu tenho certeza que eu existo. Aí ele falou, peraí, se eu estou pensando nisso, é porque eu existo. Depois vem Thomas Hobbes, que é inglês, e esse, além de filósofo, foi um tremendo de um
teórico político. Ele foi o cara que disse que o Estado, né, a organização de uma sociedade dentro de um Estado, era a única forma da gente escapar da lei da natureza, que faz com que impere a injustiça. Lembre-se, ele foi o cara que disse: o homem é o lobo do homem. Então ele diz: olha, você acha ruim, o Estado é tirano, ele estava vivendo na época do absolutismo real, o rei tinha poderes absolutos. Mas isso é melhor do que a gente ficar na base da lei do mais forte. Quando a gente vive numa sociedade, é como se a gente assinasse um contrato que se chama contrato social. Para você viver numa sociedade, você tem que obedecer às regras dessa sociedade. Parece óbvio? Pois é. Isso não era óbvio, até que o Thomas Hobbes começasse com essa ideia e outros depois vieram desenvolvendo. Depois a gente tem um outro racionalista que é o Baruch Spinoza. É um holandês, ou neerlandês, né, como se diz hoje, de família judaica portuguesa. Daí esse Spinoza parecer latino, né, ibérico, ele era de família portuguesa, mas morou uma boa parte da vida na Holanda, e ele era um dos primeiros, se não o primeiro representante do panteísmo. É uma ideia teológica de que Deus está em todas as coisas. Então trate de respeitar o mundo como um todo. Respeite a natureza, porque você está em contato direto com Deus. E ele dizia que judaísmo, cristianismo, dentro da história do desenvolvimento humano, eram fenômenos temporários, o que deixou Spinoza muito mal com os governos da época. Qual governo? Todos. Ele foi... É um outro nome, mas para ficar fácil, ele foi excomungado da comunidade judaica, ele foi expulso da comunidade judaica lá na Holanda. Mas ele disse, em função disso, e eu concordo com ele modestamente, ignorância não é argumento. Né? Não basta dizer, eu não sei, mas eu acho. Isso não é argumento. E, apesar de ele constar entre os racionalistas, ele não fechava com nenhum grupo de filósofos, porque ele tinha ideias muito livres. E quando perguntaram para Einstein, para Albert Einstein, se ele acreditava em Deus, ele disse: eu creio no Deus de Spinoza. E encerrou a entrevista e foi embora. Então, como assim? Quem que é o Deus de Spinoza? E é preciso ler um bocado para você chegar. Resumidamente, é a natureza. É o mundo em que a gente vive. Respeitar a natureza, respeitar o mundo, respeitar o clima, respeitar os ciclos da natureza é respeitar a Deus, no entender do Spinoza e do Einstein. Aí, no outro time, o time do empirismo, a gente tem John Locke, que é inglês, e ele rejeitou completamente essa coisa de mundo das ideias. Ele falou: não, isso é muito Platão, isso já faz 2000 anos. Não quero saber disso. Quando a gente nasce, a gente é uma tábula rasa, que é uma expressão em latim que significa uma lousa em branco, uma página em branco. Uhum. Então, tudo o que a gente é fruto da experiência, é fruto da nossa vivência. Ele pegou aquela teoria do contrato social lá do Hobbes e aprofundou. Ele disse: não, é exatamente isso. A sociedade está aí e a gente faz parte dela se a gente quiser. Não quer? Vai morar na floresta. Porque nós todos nascemos essencialmente bons. É o dinheiro e tudo que tem a ver com dinheiro, né, que nos tornou maus. Aí vem um outro, que é um escocês, David Hume. E o foco da filosofia dele eram as pessoas. Ele dizia: as pessoas foram feitas para agir e pensar. Daí vem essa ideia de experimentação dele. As pessoas se mexem, elas vivem. E ele concluiu que o conhecimento humano é determinado pelos costumes culturais, a maneira como a gente vive. Isso vem da vida real e não de ideias pré-concebidas. E, por falar em dinheiro, que eu falei agora há pouco, temos um outro escocês, Adam Smith, que é o fundador da economia política como ciência.
Ele escreveu um livro, lá em 1776, já no final do século XVIII, chamado Riqueza das Nações, uma investigação sobre a sua natureza e causas, que procurava explicar por que é que havia nações prósperas, ricas, e outras não. Durante quase um século, essa foi a grande explicação para a riqueza das nações. Só foi superada quando apareceu um cara chamado Karl Marx, que escreveu O Capital, quase 100 anos depois, para explicar como é que funciona o capitalismo. Aí, quando a gente entende a evolução que esses caras todos vão apresentando e junta a consolidação da burguesia como classe dominante, o sucesso definitivo da reforma protestante, a força do racionalismo, que estabeleceu a razão como base para a aquisição do conhecimento, a crítica àquela ideia de é tudo pela vontade de Deus, a graça divina resolve tudo. Quando você pensa no poder absoluto dos monarcas, um monte de outras coisas, você percebe que havia, ali no começo do século XVIII, ou ao longo do século XVIII, uma crença muito forte de que o mundo estava buscando ir para a luz. E foi. Logo temos o Iluminismo, exatamente. Uhum. Que tem esse nome, isso não é um nome em português. Chama iluminismo em português, Enlightenment em inglês, Lumière em francês, Aufklärung em alemão, e tudo que tem a ver com luzes, é o século das luzes. E aí tivemos filósofos em toda parte, mas algumas ideias de filósofos aí, franceses, alemães, a Alemanha vai entrar forte nesse negócio de filosofia moderna. Começar com um francês, Montesquieu. Este cara é um dos precursores da sociologia. Ele que disse, não, peraí. Nós temos que entender que a sociedade, o governo, o Estado tem que ter 3 polos: executivo, legislativo e judiciário. Se um deles se sobrepõe aos demais, não dá certo. O judiciário aplica as leis, o legislativo formula as leis, o executivo governa. Mas ele governa com as leis feitas pelo legislativo e fiscalizado pelo judiciário. Todo mundo fiscaliza todo mundo. Assim funciona. O cara bolou isso daí na metade do século XVIII, que a gente usa até hoje. Embora tenha gente que quer acabar com isso, mas a gente usa até hoje. Exatamente o que eu ia falar. Isso prova que no Brasil tem gente que não chegou no século XVIII. A cabecinha ainda está com um pouquinho mais atrasada. Uhum. Mas tem gente que acha que dá para ter um poder acima desses 3 aí. Não vai dar certo, acredite. A Revolução Francesa já provou isso. Aí vem Voltaire, fala em Revolução Francesa. Além de filósofo, ele era poeta, dramaturgo, escritor, e é tão importante que na França, o século XVIII é chamado de século de Voltaire. E ele é um grande divulgador das ideias do iluminismo. Isso tanto para as classes altas da Europa e aqui da América e tal. Ele era o cara que traduzia as ideias para as pessoas poderem ler e entender. Ele tinha um texto assim muito bem humorado, cheio de ironia e tal, então era uma leitura fácil. Aliás, por falar em leitura, tem 2 caras que, além do que eles pensaram e tal, eles pensaram um serviço maravilhoso, Diderot e D'Alembert. Eles chegaram à conclusão que, olha, acho que já dá para a gente juntar todo o conhecimento humano numa obra só. Meus amigos, Google. Os caras criaram a primeira enciclopédia. Não era o Google. O que vem antes do Google é a enciclopédia. Sabe quando a gente tinha Barça em casa, a Britânica, Larousse e tal? Uhum. A primeira enciclopédia foi desses 2 caras. Tinha 72 mil artigos escritos por filósofos, por pensadores, por cientistas. Eles foram catando isso daí e fizeram a primeira enciclopédia. O Google, então, teve em quem se espelhar. Deve ter um retrato do Diderot e do D'Alembert na sede do Google.
Uhum. Falei agora há pouco de contrato social. Quem fez essa ideia colar mesmo foi um suíço francês chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele foi o que melhor formulou a ideia de contrato social. E ele também não é, a ideia não é original, né, dele, mas ele foi o maior divulgador da ideia do bon sauvage, que a gente acredita piamente até hoje. Todo selvagem é bonzinho. Então, indígena, todo indígena é bonzinho. Europeu é mau. Americano é mau. Brasileiro é mau. Não, indígena é bonzinho. Não é ser humano. Mas ele disse que a gente era bonzinho quando estava na natureza, aí a gente tinha que engolir o contrato social. E aí a sociedade nos corrompe. Aí entram os alemães. A gente vai ter um cara chamado Lessing, Gotthold Lessing, que vai reunir teatro, literatura em geral, poesia e tal, e é o cara que deu muita força para o romantismo e fez com que as grandes ideias literárias passassem a fazer parte do nosso dia a dia. Tanto de pensadores como de criadores, tudo isso foi chegando no nosso dia a dia. E aí entra o grande alemão em campo, que vai fechar essa turma do iluminismo, que é Kant, Immanuel Kant, que um livro dele, A Crítica da Razão Pura, marcou assim, um divisor de águas na história da filosofia. E ele deu o lema do iluminismo, que é uma expressão em latim, sapere aude, que significa ouse saber. E ele dizia que o iluminismo é isso, é ter coragem de assumir o próprio conhecimento, de não ficar esperando que alguém te diga as coisas, te pegue pela mãozinha e leve. Esse cara conseguiu chegar na síntese entre racionalismo e empirismo. Ele disse que dava para conjugar os dois. Porque a gente vai unindo o que a gente descobre por meio do raciocínio e o que a gente confirma por meio da experiência. Juntando os dois, você tem a sabedoria. Dá para a gente entender uma parte da coisa em si. Coisa em si é como o Kant chamava o mundo. Que tal? Que maravilha. É isso. É isso. Então, hoje passamos pelos séculos XVII e XVIII e vamos, no próximo programa, para o século XIX. Exatamente. Aí o bicho começa a pegar. Vamos lá. Então, professor Vardim Marx, muito obrigado por mais essa aula. Obrigado, e no próximo programa tem mais. Tem mais. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço. Bom fim de semana. Vocês também.